Então existe uma forma perfeita de se viver? Como eu disse, é muito difícil ter uma ideia de isenção do sofrimento, né? Então, assim, perseguir uma vida sem sofrimento, eu acredito que seja bem utópico. Mas, a partir desse ponto, aí sim tendo clareza disso, eu acho que nós podemos sim fazer muito por nós mesmos para uma vida mais saudável, mais adaptativa. Eu acredito que um ponto de saúde mental é você ter flexibilidade. Como assim flexibilidade? Por exemplo, flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva vai te possibilitar a não ter regras muito rígidas em relação, por exemplo, aos aspectos da vida normal. Então, por exemplo, se eu tenho uma interpretação a respeito dos relacionamentos, né? Então, por exemplo, relacionamentos que funcionam de determinada forma não prestam para mim, não servem para mim, pronto, acabou. Então, eu tenho um pensamento rígido em relação a isso. Entende que a partir disso eu vou me comportar para que aquela regra seja evitada. Eu tenho uma regra de como não deve ser. Se eu tenho flexibilidade cognitiva, quando eu for iniciar um relacionamento, eu já não vou carimbar na testa do meu pretendente aquela regra, não, eu vou avaliar. Poxa, mas será que para ele funciona assim também? Será que nesse relacionamento nós podemos achar uma outra configuração? Será que isso eu posso tolerar, ponderar? A gente pode chegar a algum acordo? Então eu estou mais aberta para repensar sobre como pode funcionar este novo relacionamento. E isso vale para tudo, né? Então as expectativas sobre mim mesma, né, características minhas. Então, se eu sou mais flexível nesse ponto, eu acredito que é um fator de saúde psicológica, né? E essa flexibilidade vale tanto para você manejar os teus pensamentos, quanto as tuas emoções. Então, você também ser flexível em relação a isso. Não é porque você sentiu que aquilo é uma verdade absoluta. Talvez tenha sido uma reação, e eu posso, como a gente estava falando, né, ponderar acerca daquilo para ver o que essa emoção me trouxe de mensagem. Flexibilidade em relação à motivação, por exemplo. Como que seria a inflexibilidade da motivação? Eu agi por impulso, né? Então a minha motivação é zero, assim, do jeito que eu sinto eu ajo, né? Eu vou respondendo só ao que eu sinto, por impulso. E se eu tenho uma relação flexível com a minha motivação, eu começo a ter mais clareza sobre o que é importante, o que é significativo para mim, o que me motiva. Eu começo a ter mais referenciais e mais motivos para agir. A motivação fala sobre isso, né? Eu tenho motivos para agir. Então, por exemplo, se eu vou enfrentar o desconforto de fazer uma faculdade, eu preciso saber por que eu quero ser psicóloga. Fica mais fácil eu enfrentar os 5 anos da faculdade ali, se eu sei por que eu estou fazendo isso. Então eu quero ser uma profissional que possa contribuir de alguma forma para a sociedade, eu quero ser relevante na vida das pessoas, quero ter condições financeiras para dar conta da minha vida, para cuidar das pessoas que eu amo. Então entende que durante os 5 anos, se eu tiver clareza do porquê cargas d'água eu quero ser psicóloga, eu estarei mais motivada. Então eu tenho uma forma mais flexível de lidar com a minha motivação, né? Além disso, além da flexibilidade, eu recomendo, sugiro sempre que as pessoas busquem desenvolver as suas habilidades e nos mais diferentes quesitos. Habilidades, por exemplo, de comunicação. Eu acho que é importantíssimo as pessoas aprenderem a se comunicar, a serem assertivas no sentido de conseguir transmitir a sua mensagem sem ser excessivamente passivo, mas você conseguir transmitir sua mensagem principalmente respeitando o outro. Então eu posso falar o que for, conteúdo mais difícil, mas te respeitando, né? Respeitando a pessoa que vai receber essa mensagem. Eu acho que isso acrescenta muita saúde para os relacionamentos, né? Além de habilidades de comunicação, aí tem todas as habilidades que a gente comentou, de você saber lidar com as suas emoções, a de regulação emocional, saber lidar com os momentos de crise. É muito importante você se conhecer, né? Conhecer as suas emoções, para que você tenha mais repertório para lidar com elas. E, por fim, eu destacaria a importância de você saber quais são os seus valores. O que é significativo para você nessa vida, né? Quais são as qualidades que você almeja
para aquilo que é importante. Quando a gente tem clareza dos nossos valores, nós nos tornamos mais resilientes para levantar ali depois de uma frustração. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo. Então, se tá difícil, por exemplo, no meu trabalho, peraí, mas por que eu tô trabalhando? Por que eu tô fazendo isso? Qual que é o meu valor relacionado a esse trabalho? Então, lembrar destes motivos, disso que é significativo, eu acho que traz um senso de propósito, né, para todo mundo. E não aquele senso de propósito utópico, eu quero a paz mundial, ou fazer uma coisa que seja internacionalmente relevante. Não, para minha vida aqui, né? E onde mais eu conseguir alcançar aqui com a minha existência, assim, já vai estar de bom tamanho. Você ser útil, produtivo, né, para esse pequeno ambiente ali que você está inserido. Então, você ter clareza dos seus valores, eu acho que é altamente saudável, né? Então, eu recomendo que todo mundo faça essa reflexão. Por que você escolheu trabalhar com isso? Olha, até dá risada, porque quando a gente faz escolha profissional, a gente é muito jovem, né? No Brasil, essa escolha acaba sendo feita ali no final da adolescência, começo da fase adulta. E eu vou confessar, assim, que lá naquele momento eu não tinha tanta clareza como eu tenho hoje a respeito da minha profissão. Obviamente, hoje eu sei justificar a minha escolha com base mais na minha experiência, ou seja, em tudo que eu vivi da profissão, do que aquilo que me motivou quando eu tinha lá, antes dos 20 anos. Que você tem ali uma incerteza muito grande. Você está lidando com os seus anseios, né? Mas lá, naquela época, eu já me movia o cuidado com o próximo, poder ser útil de alguma forma. Esse sempre foi um valor muito forte para mim, assim, sabe? Eu quero que o fato de eu existir, de alguma maneira, seja útil para o contexto que eu estou inserida. Quero que a minha existência passe servindo apenas a mim mesma, sabe? Eu acho que é um fardo, assim, você pensar apenas em você. E por quê? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós estamos o tempo todo vivendo em conjunto. Então, se a minha existência puder beneficiar quem está perto de mim de alguma forma, isso para mim é altamente reforçador. E já era mesmo eu sendo um adolescente ali, né? No começo da fase adulta. Então, isso me motivou bastante. Aí, fora aquelas coisas assim, né? Puxa, você parece ser tão calma, as pessoas gostam de vir conversar com você. Você gosta de conversar com as pessoas, você tem paciência, né? Então, algumas características que eu fui recebendo de feedback também dos outros, eu fui percebendo e que eu vi que poderiam ser produtivas nessa profissão também. Acho que foi esse conjunto, né? Mas hoje eu já tive muito mais benefícios, né, da minha profissão, que talvez lá a Ana, com 20 anos, nem esperava, né?